Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.gmail.com. Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. E o sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vede que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, INRI, Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos, filhos.
Pessoal, vamos então para a primeira pergunta, que é da Heloísa Carol de Curitiba. Eu li esses dias que Newton fez cálculos para a volta de Jesus e os cálculos deram bem na data de nascimento do Henry. O que o Henry diz sobre isso? Seria apenas uma coincidência ou de fato Newton teve uma inspiração divina? Cada um interpreta como quiser, meus filhos. Além deste cientista que fez esses cálculos, que ninguém escolhe a data de nascer, né? E ainda mais que naqueles tempos que eu vim ao mundo, era parto natural. Então não podia mandar um cirurgião abrir a barriga da minha genitora para eu vir no dia 22 de março de 48, né? Muito bem, essa é a realidade. Então, além disto, tem uma outra coisa interessante. Uma outra coisa a ver com o ano 1948. Existia uma profecia que o povo de Israel só teriam de novo uma nação, só teriam de novo um país de volta à terra para eles habitar como nação, como país, depois que o Filho do Homem tivesse reencarnado, renascido. E, de novo, uma outra coincidência, que justamente no ano de 1948, justo depois que eu reencarnei, porque eu reencarnei em maio, eles tiveram de volta o direito a uma nação, a um país. Então cada um medita como quiser. O Senhor faz justiça na terra e cumpre todas as promessas. E a promessa que ele fez, que eu voltaria, ele fez. E esse Newton, como é Isaac Newton, né? Isso. Ele, inspirado pelo Senhor, imagine, só fez o cálculo que eu voltaria em 1948. Cada um interpreta como quiser. Tenho toda a minha base. Boris Williams, de Salvador, Bahia. Querido Henry, na sua opinião repleta de sabedoria, o que são os orixás, anjos ou demônios? Depende da ótica que se olha, né? Podem ser anjos e podem ser demônios. Anjos e demônios, o que são? Entidades, corpos energéticos, que o demônio, reitero uma vez mais, não é um macaco com rabo e chifre, como ele mesmo inculcou na cabeça dos sacerdotes, dos ministros de religiões para enganar o povo. O demônio não tem rabo, não tem chifre, não tem um tridente, nada disso. O demônio é um espírito, uma energia que tem a função, face à criação divina, a função de levar os seres humanos à purgação. Ele te leva a violar a lei, que daí tu sofre bastante em pagando o tributo da violação da lei, até tu aprender que não deves violar a lei, ou seja, que não deves caminhar contra a lei do Senhor, que a lei do Senhor é eterna, não é como a lei dos homens, que carecem de emendas, de alterações, que se tornam obsoletas. A lei do Senhor, daqui trilhões de anos, continuará em vigor e é sempre atual. Então, demônios, orixás, todos esses nomes exóticos que se dá para ele, cachorro, Kirila, etc. Tem muitos outros que eu não vou nem lembrar agora. E também existem os espíritos de luz. Agora, para não dizer que só existe demônio, também tenho que explicar que existem os espíritos de luz, que são espíritos que Deus, que são conhecidos também como anjos, que Deus, na criação cósmica do universo, permitiu que também surgissem essas energias positivas para guiar, para inspirar, para orientar no caminho do bem aqueles que estão em busca do caminho do bem. Por exemplo, se tu que me ouves pensa só positivamente, só pensas em fazer o bem, fazer boas obras, se no teu trabalho tu pensas só em fazer o bem, não que tu não gosta do teu trabalho, tu fazes com amor, vislumbrando a possibilidade depois de uma bênção e poder fazer o trabalho que tu gosta, sempre que tu pensares só assim, os espíritos de luz, os chamados anjos, vêm te dar um empurrãozinho, vêm te dar uma mãozinha. Às vezes eles te ajudam a fazer uma coisa que tu nem sabia fazer. Tu está procurando uma coisa e não encontras, e eles vêm e te apontam, tá lá, e daí tu vai lá e pensa, que coincidência.
Estava procurando, agora encontrei. Não existe coincidência. Que tu estás pensando para o lado do bem, só do bem, sem exceção. Aí os anjos, os espíritos de luz te ajudam, se agregam a ti. Agora, se tu pensas do mal, tu pensas em fazer o mal, tu pensas aí tu atrai para ti essas entidades conhecidas exoticamente como demônio, como espírito imundo, como Belial, esses nomes todos exóticos, Kirila, né? Tem vários nomes. Aí eles é que vêm te assistir, te ajudar, te empurrar para a ladeira das trevas. Cada um deve escolher. Porque eu sempre digo, devemos amanhecer e anoitecer pensando só positivamente, pensando sempre no Altíssimo, no Criador Supremo. Mesmo que atravessemos uma tempestade, um momento duro de dor, de angústia, de sofrimento, vendo algum parente, um amigo doente, mal, devemos invocar o Senhor e pedir a Ele que nos permita vislumbrar o que vem depois da tempestade. Ele nos dará a conhecer, a compreender que depois da tempestade vem a bonança. Tudo depende de nós, como agora, se a gente desce, se quando a gente vê a tempestade, a gente esmorece e se rende e diz, ai, estou desgraçado, agora só vem coisa ruim para mim, aí está atraindo coisa ruim. Tem que pensar no Senhor e jamais julgar. Como eu já cansei de ver pessoas dizendo, Deus me abandonou, Deus não existe, se existisse não acontecia isso, mais aquilo. Aí desce uma ladeira, sim, mas não que Deus te empurrou para lá, e sim que tu te jogasse no precipício para ficar convivendo com os espíritos das trevas. Por isso que sempre devemos pensar no Senhor, sempre, em qualquer momento, e sem jamais julgá-lo. Por que? Não. Temos que pensar assim, o que será que vem depois disso? Depois da tempestade? Vou citar um exemplo sociopolítico. Na última guerra mundial, os países derrotados, massacrados, humilhados, hoje estão economicamente, quanto mais humilhado foi um país, mais elevado ele está economicamente agora. E não existe coincidência. Exemplo, a Alemanha, em toda a Europa, o país mais bem situado. Na Ásia, o Japão, pequenino país, que está sempre criando novas coisas. Enfim, na dor, no sofrimento, se aprende a conviver igual à água. A água, ela segue, ela dá um jeito sempre de ir adiante. E assim devem ser os filhos do nosso Pai Celeste e da nossa Mãe Terra. Tenham todos a minha paz. Fernando de Manaus. Amar muitas mulheres e muitas ao mesmo tempo não seria a forma mais rápida para mim e outros que estão na mesma busca da iluminação alcançar o sublime amor? Ele não está cumprindo o mandamento que o Senhor mesmo ensinou na sua última passagem na terra? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Olha, meu filho, não está de todo errado, mas depende da forma que tu ama. Por exemplo, além de, na luz de meu Pai, Senhor e Deus, amar todas as criaturas que se movem sobre a terra, eu amo sim todas as mulheres como minhas mães. São todas minhas mães. Elas simbolizam a minha Mãe Terra. Elas representam a minha Mãe Terra, porque quando eu vim ao mundo, do ponto de vista terrenal, elas é que extraíam da Mãe Terra os nutrientes que elas, e aí incluindo minha genitora, para lhe dar o leite para eu sobreviver quando eu estava ainda pequenino, que ainda nem andava. Então ela era o intermediário, a intermediária, ela que sugava da Mãe Terra. Alguém pode dizer, como sugava? Sim, quando ela comprava uma cenoura, uma beterraba, ou alguma comida que ela comprava e comia, até um queijo, ela estava se nutrindo para poder me abastecer com fartura do leite que fazia o ciclo da vida, da natureza. Então, pensando nisso, vislumbrando
a perfeição da natureza, é que eu digo que na luz de meu Pai eu amo sim todas as mulheres, sem exceção, só que nem todas merecem o amor. Tem umas que são malvadas, cometem alguns crimes, tudo, mas assim mesmo eu as olho como símbolo da minha genitora, que me deu os primeiros momentos de aconchego, de paz, de conforto. Então assim, mas só que eu não deixo de amar, no meu caso, também todos os homens. Nos homens eu os amo todos, sem exceção, como meus filhos. Eu os olho assim, com os olhos, não importa a idade. Às vezes tem um filho com 80 e poucos anos, eu digo, oh meu menino, é assim que eu vejo. Claro, eu vejo aqui de onde eu vivo, eu não sou terráqueo. Eu vivo no país do Éden. E no país do Éden, como eu sou o gestor do país do Éden, né, que é onde eu vivo, né, aqui na Souza tem o país do Éden. Né, então, eu me dou ao direito de pensar assim, quem quiser entender minha forma metafórica de falar, que entenda. Então a vida segue seu curso, meus filhos. E tu que me perguntas se está certo ou não, sim. Se tu amas todas as mulheres com um amor sublime, sem querer transformá-la em escrava, sem querer torturá-las, maltratá-las, tratá-las com amor, com respeito, muito bem, meu filho. Siga adiante, que tenham todos a minha paz. Rafael, de São José dos Campos, São Paulo. Bom dia, mestre Henri. Até que ponto devemos nos sacrificar por nossos familiares? Até que ponto devemos deixar de fazer o que queremos para agradar alguém de nossa família? Aplica-se sempre para ficar dentro da justiça a lei da igualdade, que, como disse inúmeras vezes, reitero de novo, já desde o ano que eu ensino isto, a lei da igualdade consiste tão somente em distribuir-se desigualmente e desiguais na medida em que se desigualam. Então, pela lei da igualdade, que é uma eterna lei divina, isso é a lei de Deus. Então, que eu estou tentando passar para os meus filhos, decifrar, para os que meus filhos do coração, quando me refiro, não são meus filhos biológicos, sim do coração. Então, sacrificar-se por um parente dentro da justiça. Por exemplo, se um parente teu, dentro da lei da igualdade, ele sempre mostrou que ele era o bem, que ele faz o bem, e que sempre mostrou que ele te amava, e daí ele precisa de ti, tu deves ajudá-lo, apoiá-lo, enfim, fazer o que puder. Agora, se ele não foi, porque ninguém escolhe parente, né? Amigo a gente escolhe. Parente é uma imposição. Se ele foi um parente imposto pela lei karmática, para te fazer sofrer bastante, tu não deve ser vingativo, não. Tu não deve dizer, agora que tu está sofrendo, agora para. Não. Só que daí tu não tens tantos deveres para com ele, como terias com aquele, pela lei da igualdade, a lei de Deus, que te deveras, que apostou tudo em ti. Mas deve sim ser compreensivo, deve ser só. Aí é que está o problema, que se ele te fez muitas vezes o mal, tu deves sempre perdoá-lo, só que não és obrigado a conviver intimamente com ele, para não ser igual àquele jumento que está no livro de filosofia do Khalil Dimna, que voltou uma segunda vez diante do algoz, né? Quem não conhece esse livro é fantástico, um livro de filosofia. Quem quiser pode ler ele, muito interessante. É um livro escrito há cerca de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, cujo autor foi esquartejado porque ele não levou em conta o que ele escreveu. Porque ele não escreveu vindo dele, sim, que ele juntou um apanhado de informações filosóficas lá da Índia. Se ele tivesse tido a inspiração diretamente, ele teria levado em conta e não teria sido esquartejado. Isso só quem conhece a história do livro, etc, etc. Eu não lembro agora o nome dele, mas vamos adiante, a fila tem que andar, né? Alguém lembra o nome dele, do autor? Khalil. Não. Peraí, você quer fazer um silêncio um pouquinho?
Ibn al-Muqaffa. Al-Muqaffa, eu não vou dizer tudo, mas Al-Muqaffa é o nome do autor desse livro, que foi esquartejado porque não levou em conta o que ele próprio escreveu. E a melhor tradução é do Monsieur Chalita. Melhor tradução do Monsieur Chalita, para quem quiser. Pronto, assunto. Não estou aqui fazendo propaganda de livro, tá? É que chegou em minhas mãos há muitos anos atrás, eu achei interessante, como eu, por ordem de meu pai, transmito e passo todas as informações possíveis para libertar os meus filhos das trevas da ignorância. Como eu disse, nesse livro tudo é simbolizado por animais, entende? O macaco, o touro, o leão, o chacal, tudo assim. São seres humanos incorporados como se fossem animais. Bom, restando quem quiser que eu vou ler. Tenham todos a minha paz. Ramon de Taubaté, São Paulo. Prezado Senhor Henrique, o Senhor diz que pecado é aquilo que faz mal a ti ou a outrem, mas veja o meu caso. Estou para entrar na polícia de São Paulo. Eu vejo que se entrar poderia ter melhores condições financeiras e uma carreira sólida a seguir. Porém, existe a possibilidade de minha mãe ficar muito doente de preocupação. Mas então, eu perco essa oportunidade que me foi dada? O resultado dos dois caminhos são incertos. Se não há outra opção, é melhor pecar pela omissão ou pela ação? No caso, qual é o pecado menor? Eu me prejudicar ou possivelmente prejudicar minha mãe? Bem, se você vai para o serviço público, normalmente na área de segurança, vai trabalhar na segurança pública. E, como bem dizes, no momento é o melhor meio de sobrevivência, de subsistência e tal. E tua genitora está preocupada, temes fazê-la sofrer ao aderir ao serviço público. Então, para ti e para ela, deves lembrar de dizer para ela e para ti, que se confias em Deus, vais ficar a serviço do bem, e vais fazer o bem, e nenhum mal te sucederá, ao contrário, farás o bem. E ela, confiando em Deus também, no Criador Supremo, já que não existe coincidência, foi a oportunidade melhor que se apresentou para ti, então tu pedes para o Pai que Ele te abençoe, que tu vais sim te dar bem no teu trabalho, ou que Ele também pode te dar de repente, na véspera de assumir esse encargo, um outro mais promissor. Mas sempre dependes de pedir ao Pai e de ensinar a tua genitora que o medo atrai as desgraças. Ensine ela que ela deve conectar-se com o infinito e que deve aprender a orar ao Pai Celeste no quarto com a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, Mateus 6, versículo 6, e olhar com os olhos abertos em direção ao infinito. Daí ela tem a resposta, porque se ela olhar com os olhos fechados, ela vai ver as trevas, ela vai ter as trevas como proteção. Então, se ela olhar com os olhos abertos em direção ao infinito, no quarto dela, com a porta fechada, como eu ensinei Mateus 6, versículo 6, ela vai ter a conexão com o Pai. E Ele vai dizer a ela que está tudo tranquilo, que não existe perigo de morte, que a morte não existe, e que daí vai estar tudo certo contigo e com ela. Agora, como eu disse, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, e nada acontece por acaso. Então tu ora e ela também, de repente, se é para ser, tu vais adiante e vai dar tudo certo. Porque no lugar mais perigoso, mais ignorante, mais mesquinho, lugar mais horrível, pode ter sim um filho de Deus. Eu estou me referindo no ambiente dos crimes. Pode ter um filho de Deus sim, que está ali a serviço do bem. Pode. Tu pode muito bem, às vezes, estar como policial, praticando um ato de justiça face à lei divina. Vai adiante, meu filho. Então, não esquece que o segredo para ti e para ela é fechar a porta do quarto, invocar o Pai, e Ele vê o que se passa e te abençoa, sempre com os olhos abertos, olhando ao infinito, porque daí tu tens contato com Ele. Se tu fecha os olhos, teu contato é com as trevas. Pode ver, fecha agora mesmo olho e tu vê se não fica nas trevas. Então, tenham toda a minha paz. Leonardo de Raul Soares, Minas Gerais. Está rolando na net que a Copa foi vendida e Neymar não fraturou a coluna. Lembro que o senhor comentou que era carta marcada, mas não falou qual carta.
Eu acho bem possível, pois quem joga são os patrocinadores e estes são quem paga. Então o que o senhor nos diz sobre isso? Filhinho, tem tantas cartas marcadas que quase... eu nem tenho tempo para decifrar, mas eu posso dar algumas pistas, né? Por exemplo, para ver que meu cálculo não estava equivocado, quando eu falei que a Copa é carta marcada, se o povo brasileiro começar a raciocinar, dizer, peraí, mas a gente comprava ingressos, os estádios foram feitos com o dinheiro brasileiro, a gente comprava ingressos que quem vendeu os estrangeiros aqui dentro do nosso país. Estranho. Já é a primeira carta marcada. Depois tinha uma cota de ingresso para comprar só pela net. Quem não tivesse net não podia comprar. Estranho. O estádio construído pelo povo brasileiro, e para comprar ingresso tinha que ter um computador, tinha que ter acesso à net. E ainda assim, mais estranho ainda, que vinha um lote, depois parava, depois vinha outro. Assim como quem está dando uma esmola, sabe? Olha, a FIFA está dando uma esmola agora, está distribuindo, autorizando os escravos a comprar alguns ingressos agora. Quem puder, compra. Depois, aí por último, alguns ingressos que eram vendidos clandestinamente, né? Ainda bem que a polícia brasileira se mostrou competente, pelo menos dessa vez, né? E como o carioca não gosta de ser passado para trás, eles mostraram o serviço, né? E pegaram um gringo lá, parece que até hoje está lá na masmorra, né? Então, quer dizer, analise bem se não é tudo muito estranho. Então, diante de todas essas coisas estranhas, veja o final. Eu não estou aqui para delatar, não sou delator, só dou chance, uma pistazinha aqui, outra colar, para quem quiser raciocina e tira as suas conclusões, né, minhas filhinhas? Só que existe o Shakespeare estava quase certo quando ele disse que existe entre o céu e a terra algumas coisas que a nossa vã filosofia desconhece, né? Eu diria mais que existem entre o céu e a terra, além dos aviões, dos pseudo-ETs, né? Mais algumas coisinhas, além da poluição também, além do lixo atômico e etc. Existem mais algumas coisinhas entre o céu e a terra, entre um campo de futebol e outro. E esses dias eu ouvi umas coisas aí na net, né? Umas coisas invocando o sétimo, coisas assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu disse, vocês viram, já que você falou que viu o que eu falei que se eu pudesse, eu compraria 22 bolas, e daria uma para cada filhinho meu, para eles não terem que sair correndo atrás, todos atrás de uma só, né? Pronto, está aqui, filhinho, pode levar para casa, está aqui mais uma para ti, pronto. E não dá, sai todo mundo correndo, desesperado. Uns saíram de maca de dentro do campo de futebol, outros se quebraram, não quebraram. Não sei. Lembrem que eu disse, quem quiser procurar, inclusive na net está lá, que eu disse para o G1, para vários órgãos de comunicação, que eu detestava ver meus filhos saírem de maca de dentro do campo de futebol. E que eu aprecio sim, considero o esporte uma coisa saudável, contanto que seja uma coisa lícita, honesta, que não seja uma guerra sanguinolenta de um destruir o outro, tudo hipnotizado por causa de uma bola. Poxa, pega um pouco de massa ou de areia e concreto e molde uma bola, pronto, tem uma bola, se é isso que tanto te desespera. Se não pode comprar uma, né? Ou até barro dá para ver. Quando eu era criança, fazíamos pelotas de barro, de argila, e pronto, satisfaz essa obsessão atrás de uma bola, né? Bom, tudo isso aí não é para ofender ninguém, né? Apenas estou falando porque me perguntaram, fizeram essa pergunta, né? E eu estou tentando explicar sem aparentar que me esquive, não. Só que eu dou uma ocasião a todos que me ouvem a raciocinar um pouco também. Daí cada um raciocina e vê quais foram as cartas marcadas. Quais foram marcadas, né? Pense bem. Pelo menos entre os males o menor, né? Entre os males o menor, né? Les hermanos, né? Tchau.
João Canário de Lisboa. Bom dia, Henri. Tenho pensado sobre um assunto referente ao dia de sábado, pois tenho dificuldade em entender e gostaria muito que o Henri comentasse. Para Deus o tempo não conta e Deus não se curva perante calendários e em Gênesis os dias de criação são simbólicos. Neste sentido, por que é que o sábado, dia do descanso, é literal, ou seja, os sábados do calendário? Sim, porque isso é uma convenção. Primeiro sábado do calendário é uma convenção basicamente mundial, né? Então, se o sábado fosse, digamos que aqui no Brasil o sábado fosse sábado e lá na China fosse outra coisa, segundo me consta, o sábado em qualquer país do mundo, né? Então, assim sendo, o Senhor disse há milênios que guardasse o sábado, e Ele efetivamente é eterno, e no contexto do reino dele o tempo não conta, na eternidade o tempo não conta, é verdade. Só que Ele bondosamente, amorosamente, pensou num dia de descanso, porque Ele sabe quão é perigosa a ambição do homem e de manter os filhos dele, que socialmente não estão ainda bem posicionados, escravos, sem ter um dia de descanso. Então ele fez duas coisas. Por um lado, ele deixou explícito que sábado é o dia do descanso. Tem uns que guardam o domingo, obedientes ao imperador Constantino. Mas aqui na casa do meu pai, aqui no planeta Éden, eu ensino a guardar o planeta Éden aqui na Souza, né? Eu ensino a guardar o sábado do Senhor. Então, explicando melhor, porque sábado, para aqueles que precisam de um dia para descansar, senão os donos dos engenhos, os donos do poder, das coisas materiais, os senhores do poder, obrigariam o ser humano como escravo a trabalhar direto, sem parar. Então tem um dia que Deus, já naqueles tempos, milênios atrás, previu que isso ia acontecer, então deixou o sábado do Senhor. Reitero, tem uns que guardam o domingo porque obedecem o imperador Constantino. Vamos lá. Então, que já morreu, mas continua obedecendo, né? Mas voltando agora à razão mística, à razão metafísica do sábado do Senhor, mesmo sabendo que Ele é eterno, que Ele não precisa do sábado. Eles guardai os meus sábados, disse Ele. Está em Levítico, está em inúmeros lugares da Bíblia. Guardai os meus sábados. Mas como Ele não precisa de sábado, aí está a chave, aí está o mistério. Justo porque Ele não precisa do sábado, quando Ele diz guardai os meus sábados, Ele está tentando transferir para quem lê ou escuta essa mensagem, que é os sábados da bênção dEle, que é o sábado em que um indivíduo, um ser humano, pode receber mais bênçãos do que qualquer outro dia da semana. Só que agora, já que me fizer essa pergunta, eu vou explicar detalhadamente, em que pese eu já expliquei, já está disponível na net, não está na net, explicar o sábado do Senhor, que eu expliquei, tá. Mas eu explico uma vez mais sucintamente, dentro do que é possível. É que no sábado, tu pode pedir bênçãos ao Senhor hoje, amanhã, ontem, mês que vem, o ano que vem, mas só no sábado que Ele abre as cataratas do céu para abençoar os filhos dele. Eu explico como é que funciona isso. É claro que tem que ser explicado misticamente, metaforicamente, quase que metaforicamente, porque senão nem todos compreendem. É que como se façamos de conta que só chovesse no sábado. Uma boa explicação. Sábado é o único dia que Ele derramasse chuva. E chuva, apesar que é uma bênção sim, quando ela não vem demais, mas chuva seria o máximo de bênçãos que Deus podia dar para os terráqueos. Então, sábado, quando? Só que aí essa chuva só atingiria aqueles que tivessem consciente de guardar o sábado. Aí é que está o segredo. Que aquele que não... É uma chuva metafórica, uma chuva transcendental, não é uma chuva física, não é uma chuva de molhar a terra, de tu ver escorrer água. Seria uma chuva, um prana, uma energia
sutil e seria não, é. Mas então o que acontece? Só aqueles que estão guardando o sábado aqui receberão a chuva, essa chuva magnífica, poderosa, que traz em seu bolso todas as energias necessárias para se ser feliz, para se viver em harmonia, para se obter riqueza, né? Então daí tu guardas o sábado cada vez que tu te lembra. Cada vez que tu diz, oh, eu não vou lavar a louça agora, ou eu não vou fazer comida agora, ou eu não vou lavar meu carro agora. Por quê? Porque hoje é sábado. Às vezes tu pode estar com a mangueira na mão e ir lavar. Não, hoje eu não vou lavar porque é sábado. Aí o que acontece? A hora que tu pensas assim, essa chuva divina vem sobre ti, em forma de energia, de luz. Que tu abres daí a válvula de teu corpo para receber o prana, a energia, as cataratas do céu. E aquele que não lembra e vai fazer no sábado, que o Senhor há milênios decretou como o dia santo, o dia dele, ficam órfãos, não podem desfrutar dessas energias. Então, quiçá, guardam o domingo, então esperam o defunto Constantino lhes dar a bênção. Porque o Senhor é o Senhor. O defunto não dá bênção para ninguém, não quando foi um imperador. Só quem pode dar bênção é o Senhor. Ele é o único ser digno de adoração e veneração, o único ser incriado, o único eterno, o único Senhor do universo. Então tu pensa nele no sábado e desce sobre ti as energias dele. E só se tu não trabalha no sábado é que tu te lembra, por que eu não posso trabalhar? Ah, hoje é o dia do Senhor. É assim que os que guardam o sábado recebem a bênção. Vocês sabem, quem está me ouvindo sabe que geralmente quem guarda o sábado não fica mendigando. Os que guardam sinceramente o sábado são muito bem sucedidos socialmente e economicamente. Tenham todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Juliano de Jundiaí, São Paulo. Dia 19 foi meu aniversário, peço ao Pai que nos abençoe. Gostaria de saber por que motivo que o livro de Enoque foi retirado da Bíblia. Levando em conta que nada acontece na Terra por acaso e nem sem o consentimento de Deus, digamos assim que ele não tinha tanta relevância quanto aos outros, mas está disponível. Só que não está na Bíblia. Tem alguns livros a mais que podiam ser removidos da Bíblia. Por exemplo, os livros que têm as cartas do primeiro falso profeta. Se não fosse que ele deixou 3 coisas verdadeiras, seria lícito que não tivesse na Bíblia. Mas tem 3 coisas que o primeiro falso profeta da era cristã deixou que são verdadeiras. O Paulo. A primeira coisa: efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, onde ele confessa que não é apóstolo. Primeira coisa. Segunda, em Gálatas 1, versículo 7, esse do que eu falei ainda há pouco, eu dei o versículo? Não. Efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 9, é isso? Tá. E o outro, Gálatas 1, versículo 7, quando ele diz que nem que viesse um anjo do céu trazer um outro evangelho diferente do que eu, Cristo, deixei, né, que seria anátema. Então ele reconhece que todas aquelas verborreias que ele emitiu, até se pavoneando, querendo usar até de enviado de Deus, são lixo. Mas tem uma terceira coisa que fecha, então, que são as 3 coisas que ele colocou que é útil. A terceira está em Romanos 3, versículo 7, quando ele diz assim: se com as minhas mentiras eu glorifico a Deus, porque me incomodais, uma coisa assim. Muito bem, se ele confessa que é mentiroso, então fecha tudo. Até porque em Apocalipse 22, versículo 15, está que ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Logo ele está fora do reino de Deus.
Então pronto, só para ver que se a Bíblia... Então esse livro de Enoque, que se, por exemplo, fosse da vontade do Pai, ele teria sido conhecido mundialmente. Mas deve ter alguma coisa nele, sim, aproveitável. Mas, levando em conta tudo que eu sempre falei, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas e parábolas, metáforas e até charadas. Então, não é o principal, porque a Bíblia só tem valor, só é maravilhosa, só é sagrada, se quando abrir ela, invocas o Pai e pedes: Pai, concede-me a graça de entender as tuas coisas, que daí Ele te inspira para remover palha por palha, fantasia por fantasia, e acessar os diamantes que te propiciam formar a coroa da sabedoria. Então tens que primeiro pedir ao Pai para Ele te inspirar e remover as fantasias, que o diamante está escondido no meio das palhas, no meio das fantasias. Aí lá tu encontra a essência da lei divina. Então, nesse sentido, a Bíblia é sagrada sim, e é importante tê-la. Tanto é que meus discípulos todos tiveram ocasião de lê-la, e eu ensino os meus seguidores que devem ler sim, mas só com um espírito investigativo, para compreender os mistérios que nela contém. E para ter um espírito investigativo e inspirado, só se consegue pedindo ao Pai o dom da assimilação. Aí Ele te abençoe e tu vais vendo as coisas bem claras como elas são, entende? Tudo. E aí a tua mente se abre para receber a luz do Pai, que tem toda a minha paz. Orlando César Júnior de Maringá. Espiritismo e budismo para você atrelam a bons ensinamentos? Como é que foi mesmo a pergunta? Espiritismo e budismo para você atrelam a bons ensinamentos? Atrelam o quê? A bons ensinamentos. A bom ensinamento. É que eu estava tendo dificuldade em entender essa palavra meio, né? Muito bem. Então, na verdade, de qualquer lugar, em qualquer momento, pode-se sim obter ensinamentos. Em todas, se qualquer seita, qualquer filosofia não tivesse nada, absolutamente nada de interessante, de importante, nem um fragmento de verdade, elas nem sequer conseguiriam sobreviver. Então, só que cada um que for estudar essas coisas, budismo, espiritismo, tudo, tem que pedir sempre ao Pai a compreensão. Aí podes pegar, sim, não importa qual seja o livro, só que tens que pedir ao Pai por quê? Porque tu tens que ver ali quando as coisas que estão escritas ali foram vindas do Pai, foram inspiradas, e saber te defender quando começam a vir as fantasias, tanto no espiritismo quanto no budismo, em qualquer lugar. Sempre ter cuidado de não cair na armadilha que muitos caem, que encontram uma verdade, 2 ou 3 num livro e dizem: pronto, aí tudo que é verdade daí engole, goela abaixo, um monte de fantasias. Esse é o problema. Então tem que pedir sempre ao Pai compreensão, incluindo, digo, não, isso sem exceção. Até quando for ler o livro Despertador, que contém toda a minha história, quase toda a minha história, peça ao Pai que Ele te dá o dom de assimilar tudo que lá está escrito. Entende? Não é porque o livro Despertador, ele, por ordem do Pai, foi elaborado para despertar as consciências. Então também é perigoso alguém ler o livro Despertador e interpretar equivocadamente. Por isso tem que pedir ao Pai sempre, para Ele te inspirar e compreender. E daí tu não vais descer jamais a ladeira da esquizofrenia. Tu pedindo ao Pai, Ele sempre te concederá a graça da lucidez, da assimilação, e daí tu pode compreender. Então, no espiritismo, no budismo, em todas as, não só nesses, em todos os lugares, existem muita coisa verdadeira. Agora, tem que ter cuidado. Eu cansei de ver, inclusive, intelectualoides que se acham intelectuais, que se dizem: eu sou isso, eu sou doutor nisso e naquilo,
que engoliram livros com mais da metade em fantasia só porque tinham as 3, 4 verdades no início. Então eu quero chamar muita atenção de quem me ouve, que quando for ler um livro, pedir ao Pai a compreensão e daí prestar atenção, sempre usando a faculdade do raciocínio para discernir quando está diante da verdade e quando tem uma fantasia. Nada contra as fantasias, que servem para alimentar os que amam a fantasia. Mas só que quem quiser pisar firme na terra e não quiser ser enganado com os engodos dogmáticos, por exemplo, então tem que sempre raciocinar. Eu já cansei de ver nesses 45 anos de vida pública, dizer, eles falam em Deus, então é bom. Não. Quanta gente que usa o nome de Deus para poder oferir lucros ilícitos, construir templos faraônicos, usar o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o nome obsoleto, Jesus, e existe. E Deus permite sim, porque aqueles que caem nessas armadilhas foram os que viraram a mente de costas para Deus. Eles não pensaram nele. Por isso que eu insisto em dizer, e até o último instante da minha existência aqui na terra, insistirei em dizer, primeiro Deus, sempre. Depois, aliás, para os ateus também eu digo, porque eu também já fui ateu. Porque para os ateus, primeiro Deus, mesmo que eles tenham que dizer, eu sou ateu graças a Deus, entende? Porque para os ateus, esse Deusinho, eles estão muito perto de saber a verdade dos ateus, porque eles não creem nesse Deusinho que os homens inventaram, esse Deusinho que tem mãe, entende? Aí eles estão com grande chance de um dia ter um momento, uma iluminação, um despertar e descobrir o Deus que fez os homens, o Criador Supremo, o Senhor do Universo. Bom, adelante, tenham todos a minha paz. Igor Rodrigues, de Samambaia, Brasília. Qual a razão dos judeus sempre serem vítimas de algum povo perseguidos em outras nações? E se eles pregam tanto a palavra da união e do amor entre a sua comunidade, por que o Talmud é um livro tão hostil? Acontece o seguinte, que aqueles que não comungam com o pensamento, com os ensinamentos que eles há milênios desfrutam, difícil de explicar, porque se eles estivessem bem harmoniosamente com Deus, né, em todos os sentidos, eles não teriam tanta perseguição. O problema é que eles têm sempre a bênção de Deus, porque eles guardam o sábado, porque eles invocam Deus sem dogma, sem nenhum ídolo. Só que o problema todo é que eles não enxergaram ainda. O problema deles é esse, de não enxergar que eu disse há 2000 anos que eu vim para libertar, e que eles não enxergaram há 2000 anos, não enxergam agora. Tem alguns que sim, tem alguns amigos que sim, em reservado eles me encontram, falam comigo, mas se for consultar o chefe deles, logo vem um monte de impropérios. Então esse é o problema, que se eles estão num país, eles têm a bênção de Deus, e daí quando eles estão tendo acesso ao poder, lhes carece a inspiração, vem arrogância, orgulho, essa coisa toda, nem todos, e daí gera o ódio, entende? Quando eles pensam que todos são alguns, né? Que todos são digamos assim, desamparados de Deus. Não. Deus, como eu disse, repito, é onipresente. E como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, não só dos judeus, obviamente. Uma vez eu tive um oculista, um oftalmologista em Curitiba, Dr. Jorge, que ele falou até com uma pontinha de mágoa para mim. Os judeus, quando eu falei que eu sou judeu, mas que eu não obedeço a ninguém, só ao Senhor. Não obedeço a religião nenhuma, só ao Senhor. Eu sou pregador da liberdade consciencial. Daí ele disse, judeus, disse ele, é o povo eleito, é o povo privilegiado, o povo... Eu digo, não, só porque
Tem essa consciência. Eu disse para ele: se tu quiseres, tu, japonês, pode ser judeu. Judeu quer dizer os eleitos, os escolhidos. Então, se tu te conectas com o Pai, se tu direciona-te ao Pai, como eu ensino no quarto com a porta fechada, tu serás um judeu sem ser circuncidado. Todo o segredo está em tu ter essa consciência. A circuncisão não é a garantia de ser judeu. Tem muitos judeus circuncidados que não merecem ser judeu, que cometem até crime e tudo. O que vale mesmo é tu te conectar com o Pai. Tu te conecta com Ele, como eu ensino no quarto, a porta fechada, como já ensinei há 2 anos. E tu és também um eleito, um escolhido, porque tu escolhesse e Ele te escolhe daí. É uma questão de conexão. Deixar isso bem claro, até quando eu falo isso, daí não precisam mais odiar os judeus, daí sabem que eles não são os donos de Deus. Não, Deus não tem dono. Não, é um equívoco. Só que a diferença é que eles têm essa consciência. Eles podem conspirar, podem violar a lei, tudo, mas não demoram, eles voltam sempre para o Altíssimo. Eles não aceitam estátuas, não aceitam, eles estão sempre invocando o Pai. E daí as cataratas dos céus descem sobre eles. Eles são abençoados. É isso que eu queria que todos que me ouvissem compreendessem, que não é exclusividade, melhor dizendo em português. Não. Deus não é exclusivo de ninguém. E Ele, ao mesmo tempo, é sim exclusivo daqueles que o invocam diretamente. É óbvio que daí ele se torna exclusivo de quem invoca-o diretamente, porque é a mesma coisa uma mãe que tem vários filhos. Ela vai primeiro dar comida para aquele que pediu. Claro que dá comida. E assim como os pássaros, pode olhar no ninho, aquele que grita mais. O melhor exemplo disso é o ninho do tico-tico, que quando o chupim põe ovo lá no ninho do tico-tico, chupim é um pássaro maior, mais irritadiço. Aí quando nascem os filhotes do tico-tico geralmente morrem de fome, porque o filhote do chupim grita mais alto, e cada vez que a mamãe tico-tico chega, ela coloca a comida na boca daquele que gritou mais alto, que pediu. E daí depois os filhos dela morrem de fome. Não é só, mas ela não tem consciência disso no caso do tico-tico, né, da tica-tica. Agora, no caso do Altíssimo, do Criador Supremo, não é que Ele atende, Ele, exclusivamente, quem os invoca. E sim que quem os invoca diretamente, conecta-se com Ele diretamente e recebe daí as bênçãos dEle. E aqueles que invocam primeiro uma estátua, a estátua é um ser inanimado. O que um ser inanimado pode fazer? O quê? Esses dias eu vi pela televisão, sei lá, caiu uma estátua, quebrou e tal. Daí, não pode fazer nada. Só o Pai, só o Criador Supremo pode tudo. Então invoca-se sempre Ele. Pronto. A vantagem dos judeus e todas as nações em que eles estão, sempre, é que geralmente a ignorância impede os terráqueos de invocar, os terráqueos de cada nacionalidade de invocar diretamente o Pai. E mesmo aqueles que se consideram cristãos acabaram caindo numa armadilha de dogmas e invocam algum ídolo antes de falar com o Pai. Daí as energias de súplica ficam no ídolo e não chegam ao Pai. Por isso que eu sempre insisto de novo, reitero de novo, com os olhos abertos, olha para o infinito e invoca o Pai no quarto com a porta fechada. E todos aqueles que ensinam, se dizem cristãos, o pastor, o padreco, que ensinam que tem que ir na igreja, não são meus filhos, não são cristãos, porque estão indo contra o que eu ensinei, que é para rezar no quarto com a porta fechada. Então é fácil distinguir quem é seguidor de Cristo. Que os seguidores de Cristo, obviamente, ensinam transmitem o que eu ensinei. Eles jamais falam de Paulo, que é o primeiro falso profeta, como eu acabei de falar agora. Jamais. Agora os falsos profetas se penduram todos na aba do paletó de Paulo. Não vou nem dizer o que dá vontade de dizer, viu? Não vou dizer, tá? Não vou dizer.
na genitália do Paulo, pronto, para poder, chega, entende? Então, e os filhos de Deus não, eles seguem rigorosamente o que eu ensinei, e daí eles são sempre adiante. Então respondi a pergunta, por que os judeus são eventualmente odiados? Porque eles, digamos assim, não têm essa consciência de todos podem sim ser considerados filhos de Deus desde que invoquem Deus. Inclusive eles devem olhar, os judeus devem olhar quando alguém fica adorando estátua e pensando, bom, esses aí já não são nossos concorrentes. Sempre que se todo mundo invocasse Deus, já pensou o que aconteceria? Claro que ia faltar, ia ser a fatia do bolo ia ser dividida, não é? Então é até bom quando podem, através da mídia, facilitar que os que eles chamam de Acum fiquem adorando estátua, que daí não tem que dividir o grande bolo de bênção do Pai. Que tal, filhinhas, que tenham toda a minha paz? Dona Nancy, de Brooklyn, Nova York. Prezado Henry, se houvesse uma partida entre Brasil e Israel, para qual equipe o senhor torceria? Que interessante. Uma partida? Uma partida entre Brasil e Israel. Bom, a palavra diz partida, então eu ficaria na partida. Ou seja, eu não torceria por ninguém, entende? Eu torceria, sim, torço sempre pela bênção do Pai, para não só para Israel, nem só para o Brasil, mas para todos os povos, para todas as nações. Meu coração dói quando vejo os meus filhos se pelejando entre si, se odiando, não, eu sempre peço ao Pai que abrevie o sofrimento de todos, sempre peço, só que aí é que está de novo, para que essa bênção chegue em todos. Ela só chega naqueles que estão aguardando a bênção e que têm consciência que a bênção vem dele. Aí ela chega, mas dele, do Criador Supremo, do Eterno, do Infinito, do Senhor do Universo, daquele único que não pode ter nome. É porque o Senhor, meu Pai, que é também vosso Pai, se assim vós entendeis, é o único ser vivíssimo que não pode ter nome. Ele tem um título, uma condição que é Deus, Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem dividirei com os ídolos os louvores que só a mim pertencem. Isaías 42, versículo 8. Por que ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome? Porque ninguém pode dar nome a Deus, uma vez que quem dá nome sempre é alguém que está superior, que é superior, alguém mais, digamos assim, antigo. O papai, o genitor, dá o nome para o filhinho, a mamãe, a genitora. Então, ele, como não tem nenhum genitor, não tem nenhum pai para ele, ele é o supremo criador, o único ser incriado, logo ninguém pode dar nome a ele. Por isso que ele diz que podem chamá-lo de Senhor. E na França, onde eu habitei o tempo de uma gestação, ninguém chama um homem de Senhor. Eles dizem, Monsieur, Senhor eles chamam só para o Pai, só o Altíssimo, só o Criador Supremo. Então, espero que tenha sido compreendido. Tenham todos a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro. Henry, sobre Públio Lentulus, há quem diga que é apenas um personagem fictício, mas afinal, ele realmente é histórico ou não? Bem, na história da humanidade, na história de 2000 anos para cá, é Públio Lentulus que ele faz. Eu sei quem é. Na história da humanidade, na história de 2000 anos para cá, tudo se diz, tudo se fala. E cada cabeça recebe as informações como pode. A exemplo do que vou dizer agora, do livro científico estudado, que está rodando no mundo agora, do Aslan, Reza Aslan. Um livro, ele fez um trabalho profundo, estudioso, ele apanhou o que ele pôde de informações. Mas como ele é um ser humano, então ele também, eu estou falando tudo isso para poder explotar o Públio Lentulus, não esqueçam, só para compreenderem melhor. Então tem uma passagem neste livro, que agora não lembro em que página, obviamente, eu nem terminei de lê-lo, né? Tem uma passagem nele
em que ele diz que João Batista era meu mestre. Então, quando chega nessa passagem, mas para ver que Deus logo o inspirou na sequência, quando ele diz que João Batista era meu mestre, na sequência ele diz que eu era um camponês, como é verdade, um camponês galileu, que não era letrado, que não tinha estudado igual o próprio João Batista, ele até cita de novo, que não tinha estudado como sacerdotes, era um camponês que recebia os ensinamentos diretamente de Deus. Logo ele automaticamente se contradiz quando ele diz que João Batista era meu mestre. Mas ele se contradiz honestamente. Eu vejo que ele não teve maldade na escrita. Eu consegui compreender o espírito dele, que ele quis insinuar que o João Batista, como era meu precursor, que eu apanhara alguma coisa de João Batista. Mas não, eu apenas, quem examinar melhor a história, eu apenas reconheci que João Batista tinha poder sim de me batizar, e isso é verdade, porque eu vinha de experimentar dos 12 aos 30 anos todas as misérias do mundo. Então eu deixei que ele simbolicamente me derramasse sobre mim as águas, porque ele naquele instante estava ungido por Deus para batizar, mas não por pecados meus que eu não tinha cometido, e sim pecados que eu experimentei, induzido sem livre-arbítrio a conhecer as misérias dos pecados do mundo pelo meu pai. Como agora, até o jejum de 79, eu vivi como todos vós, meus filhos, para conhecer as misérias do mundo. Então agora vamos ao Públio Lentulus. O Públio Lentulus, na minha ótica, há anos que me trouxeram essa mensagem dele, ele era assim, um servo de Roma, e que assistiu a algumas das coisas que eu fazia lá, lá no Oriente Médio, e sentiu necessidade de mandar uma carta que se extraviou durante os séculos e depois veio à tona porque era para ser. Então, essa é a minha opinião, já que me perguntou. É uma carta assim muito... a gente sente, quem analisa bem escrita e consegue acessar o espírito mesmo de quem já se foi, percebe que ele está tentando passar para o imperador, ou para quem lesse a carta, a emoção que ele sentiu quando cruzou comigo. Coisa que eu vi muitas vezes nessa minha encarnação, pessoas que me encontraram e que depois falavam coisas, entende? Que até me lembravam do Públio Lentulus. Por exemplo, quando eu estava lá no fórum em Belém do Pará, quando eu fui dando juiz, Dr. Jaime dos Santos Rocha, em março de 1982, as vozes que eu ouvi nos corredores, aquele povo todo me esperando, parecia um monte de Públio Lentulus falando de mim. Pronto. Bom, quem quiser entender, entenda, né? Não tenho nada a dizer. Quero deixar sempre claro que eu não quero nada, não temo nada, não tenho nada, nunca vou possuir bens materiais, nunca, graças a Deus. Quero que todos os filhos de Deus sejam fartos, abundantes, tenham abundantes bens materiais até para fazer parte da provedoria da casa do Senhor. Só eu não posso ter porque eu obedeço meu pai. Ele diz que eu devo ter sempre minha condição independente da matéria para ter essa conexão com ele e poder transmitir para ele, para o povo que me ouve, as palavras dele. Tem uma coisa a ver com a metafísica, com o espírito na minha condição. E por coincidência, os meus discípulos eclesiásticos também, para se tornar discípulos eclesiásticos, eles abdicaram da ambição do mundo material e dedicam-se à causa do meu pai. É isso, para todos saberem que os discípulos meus não são remunerados, não demandam salário, porque eles descobriram, no caso deles, são predestinados à vontade, à vocação de dedicar suas vidas ao Senhor. É isso. Então quero deixar isso bem claro também. E como o tempo está passando, eu vou pedir ao Pai, as perguntas ficam por próximo sábado, pedir ao Pai a bênção, como já falei dos beneméritos, para eles. E para os que estão chegando agora, se quiserem, colocam as mãos assim. E eu vou pedir ao Pai a bênção. Antes, digo uma vez mais, que na luz do meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção,
obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora invoco o Pai, peço a todos aqueles que estão sintonizados que ponham as mãos assim, e eu peço ao Pai. Ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.